Sejam bem-vindos ao nosso Palácio Podcast. Sejam bem-vindos ao nosso Palácio Podcast, mais um episódio. Tá bonita, hein? Tá bonita? Seguinte, hoje a minha convidada tem que ser profissional aqui. É, claro. Posso ficar dando em cima da convidada. Minha convidada de hoje é Larissa Topper. Eu mesma. Ela é empresária, ela é estrategista, Também. ela é terapeuta sistêmica, Também. ela é especialista em relacionamentos, Também. criadora do Vida de Rainha. Vida de Rainha. O que Vida de Rainha faz? A Vida de Rainha ensina mulheres a se sentirem as mulheres mais seguras e amadas e respeitadas e valorizadas e desejadas do mundo nos seus relacionamentos. Rainhas de verdade. Rainhas de verdade. E minha esposa maravilhosa, que é uma rainha, olha pra ela. Obrigada, Ela ensina amor, outras mulheres a fazerem isso. a fazerem isso. E eu ela é estou maravilhosa. aqui. Não, Muito calma, não obrigada, terminei a não descrição. terminou? Ela é maravilhosa. Ela é minha esposa, Sou que é mesmo. o mais importante de tudo isso que eu falei. Verdade. E hoje é a minha convidada. Vá, agora é a sua vez. Gente, apresentando o meu convidado de honra, André Mas. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida e eu não falo isso brincando. Conheceu poucos, né? Eu acho, pessoas. Então Ai, que André! Não, ele é muito inteligente. Ele é estrategista digital, ele é engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA. Ele é meu marido gostoso, lindo, perfeito. O homem pelo qual eu sou completamente apaixonada. Ele é futuro pai dos meus filhos. Em Ele breve. agora é host desse podcast, o Nosso Palácio. E ele tem a empresa dele de tráfego pago. É isso aí. Muito bom as Não é só de apresentações tráfego feitas, pago, ego né? erguido aqui. Estratégia de lançamento, Estratégia de estratégia de lançamento marketing também. digital como um todo. Vamos valorizar, vamos né? diminuir o convidado aí. O tema de hoje é um tema que quem escolheu foi o André. Porque a partir de agora, nós vamos fazer cada semana um tema, né, amor? Exato. O tema da semana vai ser, um tema vai ser meu e outro tema vai ser do André. É isso. E hoje o tema quem escolheu foi o André. Qual é o tema que você escolheu? O tema que eu escolhi hoje é que a gente tá fazendo, ela quer que eu olhe mais pra ela, vou olhar. Mas é porque, nesse momento, você já sabe qual é o tema. Eu não tô conversando com você, eu tô apresentando pras pessoas. Eu não vou falar, então, Larissa, o tema de hoje, né? Eu tô falando Tem aqui, que falar comigo, pra mim. a gente vai bater um papo. Hoje vai ser assim, ó, mais trocar ideia, nem Por sei. isso que vocês viram que a gente vai... até mudou o cenário. É. A gente tá agora olhando um pro outro, porque é pra se tornar um podcast mesmo, da gente conversando. A gente nem sabe o que a gente vai falar. Vai ser só uma troca de ideia sobre o tema que é o seguinte: a ditadura do vitimismo. As pessoas estão presas no vitimismo que faz com que elas não avancem na vida. Elas ficam presas, elas não têm liberdade, elas não conseguem prosperar, não conseguem avançar, porque estão restritas a essa ditadura, verdadeira ditadura do Falando vitimismo. sobre isso, já vamos começar o nosso papo. Eu querendo te perguntar, o que você considera, André, vitimismo? Então, Larissa, é o seguinte. Vitimismo é quando a pessoa começa a associar as falhas dela, as dificuldades dela, o fato dela não ter o resultado que ela espera na vida dela a fatores externos. E dizer, então, isso aqui eu não consigo atingir na minha vida, eu não consigo prosperar porque tem esses outros fatores aqui que eu não consigo, não tenho o que fazer, não tem como mudar, ou tem coisas que aconteceram no passado, historicamente, tem coisas que aconteceram em outras gerações que me fizeram ser isso aqui. Eu sou hoje uma vítima, um coitado daquilo que se apresentou para mim, né? E aí existe uma grande diferença. Não é a gente negligenciar o passado, nem tirar a importância do passado. Sim, as coisas acontecem. Só que a diferença entre a pessoa vitimista e a pessoa que não é vitimista é o seguinte: o não vitimista, beleza, isso aqui aconteceu, foi ruim, foi péssimo, ok, o que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou, para atingir os objetivos que eu tenho na minha vida, como que eu vou utilizar esses recursos, utilizar tudo que a vida me trouxe de bom e de ruim,
e como que eu vou contornar as dificuldades para eu poder avançar. Eu não vou ficar preso, não vou deixar elas me limitarem. Eu acho que é importante a gente trazer a problemática mesmo. Antes da gente até olhar para a solução, que é... Esse tema, ele não é à toa que você trouxe. É um tema que realmente bate na sua alma. Até acho que é uma coisa profunda dele, até por conta das coisas que ele viveu na vida dele. E não só na sua vida, mas na vida de milhões de pessoas todos os dias. Eu me arriscaria a dizer que quase todas as pessoas que eu conheço que não passam por um processo de autoconsciência são vitimistas. Elas buscam colocar o problema das suas vidas nos outros. O que é fazer isso? Vamos trazer exemplo? O que eu considero que é ser vitimista, por exemplo, é quando você tá lá e seu chefe te falou alguma coisa negativa. E aí a primeira coisa que você faz quando o seu chefe te fala uma coisa negativa é: ai, mas também com falta de recurso, mas também com uma empresa que não me ajuda, mas também com um chefe que é chato, mas também com um chefe que me sobrecarrega, mas é óbvio que eu não vou conseguir fazer. Então tudo, né? A pessoa começa a fazer o quê? Ela começa a trazer para ela a culpa, né, ela começa a trazer para o outro a culpa. Então é assim, as pessoas são culpadas, aí o chefe começa a ser culpado por aquilo que eu deixei de fazer. Sim. Mas Lari, outros exemplos também. Só terminando esse exemplo que é importante. Mas o que significa a pessoa não ser vitimista nesse caso se ela tem um chefe chato? O chefe é chato. Sim. A empresa não ajuda. É o que mais tem chefe chato, né? O chefe é chato, a empresa não ajuda. Certo? A empresa não tem recurso, como ela mesma falou. A empresa não ajuda a ela se sentir mais valorizada. Mas qual que é o problema, então? O problema é que tudo na nossa vida é 50% de responsabilidade nosso. As situações que nós estamos na nossa vida são reflexos do que a gente escolhe para nós. E não há situação alguma, na maioria das vezes, tá, que a gente não esteja contribuindo para dinâmicas. Então, assim, quando uma pessoa ela não é ferida demais, quando o chefe chega para ela e fala, viu, você precisa melhorar o seu relatório. Ela não atribui aquele feedback a 1 milhão de coisas que estão faltando na vida dela para ela entregar o relatório melhor. Ela de fato pensa, poxa, será que eu poderia ter entregado um relatório melhor? Né? Aí começa a autorresponsabilidade, eu volto para mim. Então esse é um exemplo de vitimismo. Sim. Traz mais um. Eu acho que nesse caso que você falou, pode ser que tenham fatores que limitem, né? Por exemplo, mas por que você não fez tal coisa aqui? Bom, eu precisava de tal insumo, precisava que me mandasse esse material, eu cobrei 10 vezes, reportei para você, falei isso, fiz tudo que estava ao meu alcance, porém não recebi o insumo que eu precisava, certo? Então você vai ter que colocar, de fato, os fatores que aconteceram. Aí, mas o meu chefe, ele fica dizendo que a culpa é minha, ele não me valoriza, a empresa é muito enrolada, não sei o que. Tá, mas e por que você continua nesse ambiente em que você não é valorizado, em que as pessoas atribuem a você responsabilidade de coisas que não são sua responsabilidade, em que as pessoas não fazem a parte delas, em que os trabalhos não andam para frente? A pessoa que não é vitimista, ela vai identificar essas coisas, ela vai falar, bom, eu mereço mais, eu vou começar a buscar coisas que estejam mais compatíveis comigo do que eu ficar num ambiente que eu estou reclamando toda hora. Não é isso? As pessoas não reclamam de mim. Outro exemplo. A pessoa que não faz exercício físico. A pessoa diz, mas é porque no meu caso eu chego muito cansado do trabalho, eu trabalho demais, eu volto e aí tem isso pra fazer, tem a louça pra lavar, porque tem meus filhos, porque tem a louça, porque eu tô cansada, porque não tem tempo. Eu não tenho 15 minutos pra fazer Nada, não tenho 15 minutos, mas eu tenho 15 minutos às vezes pra ficar no celular, né? Reclamando. Às vezes eu tenho 15 minutos pra ficar reclamando de alguma coisa. Então a pessoa vai dizer que, não, mas eu não posso nem ter 15 minutos para olhar meu celular, que não sei o que, não. Então, tudo é sempre uma questão de prioridade. E às vezes, a pessoa que é vitimista, ela vai sempre arrumar um motivo para dizer que não é culpa dela. Não, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu não consigo mudar essa realidade. Eu não consigo sair dessa realidade. Porque tem fatores que me prendem aqui, que são soberanos na minha vida.
não é isso? E para mim, o vitimismo, aí falando como terapeuta sistêmica, ele está completamente linkado às nossas crenças, àquilo que a gente incorporou lá na infância de missão de vida. Exemplo, se a minha mãe, ela teve uma realidade muito difícil e ela não conseguiu sair dali, então, eu como criança, eu tomo para mim o papel de perpetuar essa história difícil. Exemplo, então a minha mãe era lá, tinha 3 filhos, ela tinha uma vida muito difícil, ela não conseguia se cuidar, na verdade ela se largou completamente, ela não tinha esse interesse, e na minha cabeça de criança eu só via minha mãe sofrendo, com 3 filhos, não conseguindo cuidar dela mesma, meu pai traindo ela se sentindo completamente largada e abandonada. Aí eu olho para aquela realidade e penso, não é possível que a minha mãe tenha sofrido tanto. E ela não conseguiu, ela era uma vítima. E eu realmente tenho essa vontade no meu coração de dizer que a pessoa é vítima. Porque se eu digo que minha mãe não é vítima, então tudo que ela passou, ela poderia ter feito diferente? Não. Outras pessoas eram culpados por aquilo. Meu pai foi o culpado pela minha mãe ter se sentido mal, pela minha mãe ter se descuidado, pela minha mãe ter engordado, pela minha mãe ter sido traída. Até mesmo os filhos, minha mãe passou a vida inteira cuidando de nós, nossos filhos. Nós somos culpados da minha mãe não ter tido tempo. E aí quando eu olho a minha mãe desse lugar, que ela era uma vítima, então para honrá-la, só existe uma possibilidade para mim, que é... fazer igual. Ser vítima também. Ser vítima também. E aí olhar vitimismo em tudo. Porque como que eu vou fazer diferente? Como que eu vou dar conta? Como que eu vou ser uma mãe melhor? Pô, minha mãe era perfeita. E daí vem todas as ideologias da criança. A criança, ela é muito infantil e ela vê a vida assim. E aí a gente tem um monte de gente olhando a vida assim. Tem. Quer trazer mais um exemplo de vitimismo? Acho que vão surgindo exemplos, né? Mas é muito... Uma coisa que eu queria falar, assim... Não que coisas ruins não aconteçam Acontecem. na vida. Acontecem. E nem tudo realmente, a não ser que a Lari acredita mais nisso do que eu, de que tudo você atrai, mesmo as coisas mais, né? Por exemplo, sei lá, cai um raio na sua cabeça, né? Sei lá. São coisas que nem sempre diretamente estão no seu controle, né? Ou teve uma enchente na sua cidade, pô, que nem teve lá nos Estados Unidos recentemente um furacão. Pô, eu atraí um furacão pra minha vida. Pra mim nada acontece por acaso. Se eu tô vivendo aquele furacão é porque eu precisava passar por aquilo na minha vida. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Eu acredito também que as coisas na vida acontecem para nós. Acontecem por um motivo e que a gente só vai muitas vezes enxergar aquilo lá na frente. Sim. Só que eu não acredito necessariamente que eu poderia ter feito algo diferente, pensado de forma diferente para atrair uma realidade diferente naquela hora, e aquele furacão não teria existido na minha cidade se eu tivesse... Não, teria existido, você não estava lá, você não estaria lá. Talvez, pode ser. Mas eu... Por isso que tem gente que quando um avião vai cair, tem gente que embarca no avião e tem gente que do nada acontece uma questão que a pessoa desiste de entrar no avião. Sim, mas aí por que eu não penso muito dessa forma? Porque não é muito prático para mim. Eu prefiro pensar da seguinte forma. Tá, aconteceu. Em vez de eu perder tempo pensando, tá, mas como que eu poderia no passado ter evitado de estar nesse furacão? Como que eu posso fazer para frente? Exato. Então, para mim é muito mais prático pensar, tá, beleza, isso aconteceu, foi péssimo. Tá bom. O que eu vou fazer daqui para frente? Mas é interessante quando a gente também toma autorresponsabilidade até por aquilo que já foi. Entende? Então, não necessariamente do furacão. O furacão é um exemplo extremamente... sim. Inclusive, gente, André é assim, tá? Quando ele vai justificar os pontos de vista dele, ele costuma dar exemplos completamente malucos. Sim, pra ficar muito claro, né? Não fazem sentido, mas tá bom. Pra ficar muito claro. Nesse caso, o que eu tô querendo dizer é que o furacão é algo muito louco e a gente poderia ficar debatendo o furacão aqui pra sempre. Mas, se a gente pega um outro exemplo do tipo... Tô há anos vivendo empregos ruins. Sim. Né? Beleza. Tô há anos vivendo empregos ruins. E aí, beleza, eu posso olhar daqui pra frente, devo. Sim. Mas se eu não olho pra trás, amor, sabe o que acontece? Não tem nada pra aprender, né? Eu não aprendo e aí não adianta porque eu não vou entender a causa. As pessoas são muito focadas no sintoma. O sintoma é o quê? O emprego ruim que eu me sinto fracassado. Qual que é a causa?
fidelidades sistêmicas, bloqueios infantis, traumas, várias questões, né? A necessidade de estar num ambiente em que as Tóxico. pessoas me colocam para baixo, Aham. que as pessoas não me valorizam, me criticam constantemente, dizem que tudo é culpa minha. E às vezes a pessoa vai ver e, pô, mas eu vivi a mesma situação na minha casa. Às vezes a pessoa que não tem tinha não teve essa história, não se identifica com aquilo, a pessoa já teria saído fora ou nem teria Faz entrado tempo, no né? emprego, Não teria né? Nos entrado. primeiros sinais de, pô, já fui fazer entrevista, a pessoa meio estranha, meio agressiva nas palavras e tal, já nem teria entrado. Então, enfim. 100%. Tanto que eu trabalhei numa empresa com uma pessoa que era extremamente abusiva com todos os funcionários. E ela, de fato, humilhava as pessoas que trabalhavam com ela. E já me humilhou diversas vezes. E aí, eu fiquei naquela empresa por 2 anos. E eu poderia ter ficado por mais tempo, né? Como teve gente que aturou mais tempo. Chegou um momento que para mim foi o ápice. Mas a pessoa era tão abusiva que eu poderia ter saído antes. Por que eu fiquei? Porque, no fundo, existia uma coisa dúbia na minha cabeça de tipo, mas será que eu mereço esse comportamento? Mas será que, de alguma forma, eu desencadeei esse comportamento nessa pessoa? Ou até uma coisa do reclamar, mas ficar? Sabe? Porque a minha infância foi tão tóxica também, tão tóxica, era um ambiente tão tóxico, que eu aprendi a me sentir confortável no ambiente tóxico. No caos. Mesmo não gostando do tóxico. Então, eu odiava o tóxico, era todo dia reclamação daquela porra. Mas eu ficava. Sim. Igual a minha criança teve que aguentar. Tolerar muitos anos naquele caos. Verdade. E a pessoa também, quando ela tem questões internas mal resolvidas e cresceu nesse tipo de ambiente assim, é fácil isso, a pessoa trazer para si, né? É fácil. Será que a culpa é minha, realmente? A pessoa pô, mas eu fiz, né, o que eu achei que eu deveria ter feito, mas a pessoa continua dizendo que a culpa é minha. E aí traz motivos para dizer que a culpa... E aí você começa a se questionar, será que é... A mesma coisa que acontece nos relacionamentos tóxicos, né? Então a pessoa... Você tá tudo bem, aí daqui a pouco a pessoa surta do nada e diz que é porque você... você tinha que ter falado tal coisa e não sei o que, mas pô, será... A pessoa que tá mal resolvida com ela mesma, será? Putz, eu devia ter falado isso. Nossa, será? Com certeza. Vários momentos no meu antigo relacionamento, eu tinha certeza que a pessoa estava tentando me enrolar. Eu tinha certeza absoluta que... e eu dizia, você não vai me enrolar, você não vai fazer essa manipulação comigo. Porque eu sei que isso é manipulação. Sim. E é importante que a gente... E esse é o ponto do autoconhecimento. Fantástico esse ponto que a gente trouxe. Porque a gente tem que ter consciência dos 2 extremos. Do extremo vitimismo, nada é minha culpa. E da dependência emocional. Tudo é minha culpa. Sim. Então, por isso que precisa existir equilíbrio de troca nas relações. Uma das leis, inclusive, das constelações é o equilíbrio de troca. Porque quando eu entendo que existe o equilíbrio, eu consigo me colocar no meio. Não, peraí, o que foi minha culpa e o que é responsabilidade do outro? Sim. Não é? Sim. Porque senão a gente cai no extremo ao outro. Sim. E aí isso exige muita clareza mental. Clareza mental. As pessoas não têm muita clareza. A pessoa vive numa névoa, assim, que tudo, a pessoa é muito influenciável, o que os outros vêm e falam, a pessoa já começa a se questionar, será que é isso mesmo? E falando de antigo relacionamento, meu antigo relacionamento também, eu vivi uma situação que acho que é muito comum, em que ela, pelas questões dela, projetava tudo pra cima de mim. Então, por exemplo, tô bonita com essa roupa aqui, tá linda. Por que você levantou a sobrancelha assim, do jeito que você falou? Não, tá linda, é verdade, tá linda com essa roupa. Não, mas eu percebi no seu olhar. Eu percebi no seu olhar o jeito. Aí você, pô, mas eu tô falando... A série de ontem. Exatamente a mesma coisa, né? Sim. Aí vira uma briga que a pessoa, não, porque você não me acha bonita. Você não, eu acho, pô, sério. Aí vira uma coisa assim, e aí você tá lá brigando, e aí você começa a se questionar, porra, será que eu devia... Ontem você não me elogiou. E, porra, aí você começa a se questionar, será que eu devia elogiar mais? Então eu tenho que ficar elogiando toda hora, e da próxima vez, em vez de falar que eu não devia ter levantado a sobrancelha. Entendeu? E sendo que não é pra ser assim. Só que quando você não tem clareza mental, você entra nessa loucura emocional do outro, porque é uma codependência.
Quando você tem clareza e a pessoa começa a projetar para cima de você as questões dela, você já fala, não, sai fora, isso aí é seu. Eu falei o que eu penso. O que você vai fazer com essa informação? Aí você dá um apoio emocional, não, meu amor, não fica assim e tal, mas você olha, a partir daí você está começando a ser tóxica demais, agressiva demais. Né? São os limites. Não vem para cima de mim que isso daí não é meu. E aí você fica em paz consigo mesmo e você observa o outro com os olhos reais, sem ter essa névoa, essa loucura toda misturada. É muito difícil, mas é muito possível. Né? Por isso que, tanto que o Vida de Rainha ele é todo sobre a autoconsciência delas, ensinando elas a sair do vitimismo e a criar autoconsciência, passar pelo passo a passo do se amar, do criar a maturidade, do saber se relacionar, do saber falar, do saber inspirar o outro, também acompanhar a mudança. Então é todo um processo importante pra gente chegar aqui, né? Porque se fosse fácil, tava todo mundo fazendo, né? Se fosse fácil não ser vitimista, ou se fosse fácil não ter dependência emocional, tava todo mundo tranquilo, maravilhoso. Sim, exatamente. Não é? E inclusive é uma coisa que eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas hoje em dia, elas acham que a solução dos problemas dela vão cair no colo dela? Do tipo, se eu reclamar, parece que eu tô fazendo alguma coisa para sair daqui? Por exemplo, a pessoa que é vitimista no trabalho, a pessoa que é vitimista com a política, a pessoa que é vitimista no relacionamento, a pessoa que é vitimista no relacionamento, como eu falei. Você acha que ela fica reclamando e esperando uma solução cair no colo dela? Sim, eu acho que, na verdade, é o seguinte. Numa visão mais profunda, eu não acho que a pessoa quer uma solução. Ela não quer uma solução, ela prefere ficar naquela situação ali. A pessoa que é vitimista demais, ela precisa estar naquele fundo do poço ali que ela cavou para ela mesma para alimentar alguma coisa, como você falou, uma fidelidade. Se ela sai daquele poço, ela talvez se distancie demais da família, se liberte demais dos bloqueios, das dificuldades e se sinta mal com aquilo. Então, as pessoas não fazem isso à toa. Se eu fico vivo reclamando, mas se não sei o quê, e eu não faço nada para mudar, existe muito esse conceito que para mim é muito falho, né? De eu quero emagrecer, mas eu não tem como. Já tentei. É fácil falar eu quero, falar da boca para fora eu quero. Só que lá no fundo, no inconsciente da pessoa, será que quer mesmo? Claro que não. Ela não quer. Eu acho que não. A maioria também. das pessoas não quer tanto assim. Ela não quer tanto assim. Ela fala que ela quer, mas a programação do seu cérebro, né, as sinapses que ela já fez são fortes. E para quebrar as sinapses, ela tem que ser uma adulta. As pessoas não querem ser adultas. Elas querem continuar infantis, criancinhas. Porque quando eu tô infantil, criancinha, o problema é do outro, eu não tenho uma responsabilidade, é mais fácil. Sim. Né? Então, eu quero ficar nessa criancinha que diz que todo problema é aleatório, ou até mesmo, olha só, a gente até mesmo coloca a culpa em nós. Eu não consigo. Não, mas eu tenho uma dificuldade com açúcar. Não, mas eu tenho uma dificuldade em gritar. Eu sou assim, é minha personalidade forte. Inclusive, as tiranas, que são as mulheres que eu falo que são muito bravas, muito agressivas, são mulheres que pegaram para si o discurso das mulheres anteriores a elas, de que eu não preciso de homem nenhum, que eu dou conta. Ou às vezes quando tem o homem é fraco, não me ajuda, não resolve, e só eu dou conta, e só eu não controlo. Então essas mulheres que também, quando vão dizer para mim que entendem a necessidade de sair daí para que elas possam ter um relacionamento leve e feliz, elas entendem, mas elas dizem que elas são bravas demais e que é a personalidade. Sim. Sim. Entende? Elas colocam a culpa na personalidade. Então, se eu não tivesse essa personalidade forte, talvez eu tivesse como ter essa relação que você fala, Lari. Mas o problema não é a personalidade forte. O problema são os seus padrões que você criou no cérebro, as suas conexões neurais. Você criou um padrão para viver. Esse padrão é muito importante para você e que sem ele você se sente perdido. É por isso que as pessoas, quando estão tentando mudar, elas se sentem perdidas. Mas eu estou me sentindo perdida. O que está acontecendo comigo? Mas eu não sei se esse caminho é para cá. Mas eu não sei se é pela nossa, mas agora eu já não sei mais nada. Mas será que essa é a minha personalidade?
Será que essa é minha personalidade mesmo? Ou eu tô inventando um papel? Elas sempre me falam isso. Lari, será que eu tô inventando uma pessoa aqui? Porque eu não sou meiguinha assim. É claro que você não é, você é surtada. A sua identidade, ela é de surtada hoje. Mas você pode construir uma nova identidade que ela é um caminho um pouco imprevisível. Você não sabe como é que vai ser. Ele é desconhecido. Mas quer coisa mais desconhecida que a vida? A vida não é sobre o desconhecido, sobre trilhar caminhos novos. Então é isso, a gente tem que ter coragem. Em direção ao que você quer, né? Em direção Exato. Não que seja uma personalidade em direção ao que você inventada. Quer. Não é inventada. Né? É que ressalta o que tem de bom dentro de você. Né? Tudo é uma escolha. Eu posso escolher sempre colocar mais luz e intensificar as minhas características boas e reduzir as características que me levam a direções que eu realmente não quero. E não quero olhando pelo lado de uma pessoa consciente. Sim. Não sendo conduzido pelo meu subconsciente. Sim. Então, quais são essas características? Por exemplo, se eu sou disciplinado demais, então eu estou me tornando uma pessoa que eu não sou? Será? Porque eu sou bagunceiro, eu sou desorganizado, eu sou indisciplinado? Será que eu sou indisciplinado? Ou será que existe dentro de mim características boas de uma pessoa organizada e disciplinada que eu quero ressaltar? E quero deixar o indisciplinado, desorganizado um pouco mais dentro da gaveta, né? Aparecendo menos. É porque sempre vão estar aqui. As nossas questões inconscientes, elas estão aqui por um motivo. Inclusive, é muito legal trazer isso, gente. Quando a gente se empodera da nossa história, é muito especial. Porque daí eu entendo que todos os meus defeitos, eles são o que me tornam essa mulher única, que trabalha em cima dos defeitos para, inclusive, transformar talvez a vida de outras pessoas nesse processo, ou a própria minha vida e da minha geração, meus filhos. Né? Por exemplo, você falou do defeito que ele tá aqui, ele fica um pouco mais engavetado. E não é necessariamente engavetado, mas tem olho sobre, tem olhar sobre, tem consciência sobre. Eu até hoje preciso lidar muitas vezes com momentos de irritação, de reatividade, de às vezes querer as coisas do meu jeito, mas eu tenho consciência desse lugar, eu tenho consciência dessas características na minha família. Então, essas características na minha família vieram representar algo. O que essas características na minha família vieram representar? Se as mulheres não fossem fortes, o que acontecia com elas? Os homens passavam por cima, né? Não foi a questão que houve com sua mãe? Isso, também tem isso. Se as mulheres não fossem fortes, os homens passavam por isso. Mas teve mulheres da minha família né? que não davam conta sem, porque os homens não estavam lá também. Sim. Então teve esses extremos entre o homem opressivo, opressor, e aí que criou uma mulher que oprime os homens. Então existe essa questão de sobrevivência. Se eu não tenho essa característica, se eu não desenvolvo essa característica, eu não sobrevivo. Sim. E aí a Larissa entendeu que sem essa característica, ela também não sobreviveria. Sim. Só que quando eu coloco luz ao problema, olho, crio consciência, eu entendo que essa característica ela pode ser usada de outras formas. Ela pode ser melhorada, ela pode ser estratégica. Então hoje, por exemplo, eu uso a minha energia masculina no meu trabalho. Quando eu me comunico de forma assertiva com as minhas rainhas de informação. Quando eu me comunico de forma assertiva com pessoas da minha empresa. Olha, os limites estão aqui. Não, isso aqui você faz aqui, mas eu sou sua líder, então os limites estão aqui, sempre com muito respeito. Sim. E a energia feminina, que é uma coisa que eu tive que criar, tô falando de um hábito, de uma coisa que eu precisei criar na minha vida, que foi a energia feminina. Eu precisei criar essa energia, na verdade, resgatar ela aqui dentro, porque ela estava completamente adormecida. E viver nessa energia era algo muito estranho para mim. E, portanto, desconhecido. E, portanto, me exigiu coragem. Sim. E aquela questão de... E aí, na verdade, eu volto para você. Como que foi para você também sair desse lugar de vitimismo? Sim. Porque se tem uma pessoa que também foi muito vitimista na sua vida, foi você. Sim, bastante. E esse tema é tão importante para ele por causa disso. Porque ele saiu de um homem vitimista, de um homem, entre aspas, fraco, para um homem forte, um guerreiro na sua vida, né? Então, é muito legal você também trazer, porque teve vários momentos de a gente falar, caraca, amor, como você trouxe para fora o guerreiro. Sim, vou falar sobre isso, mas antes eu queria falar, complementar a questão que a gente estava falando de
Nem sempre a pessoa não quer realmente atingir os resultados. Então, o vitimismo é uma forma de justificar para ela mesma aquilo que ela não consegue, não é que ela não consegue, que ela não está preparada para atingir. É mais fácil do que fazer o que precisa ser feito, eu dizer, mas é por causa disso aqui, não consigo, e eu continuo na minha zona de conforto, continuo com as minhas fidelidades, as minhas questões ali que já estão enraizadas, e eu tenho toda essa narrativa que eu construo porque eu não consigo sair dali. E uma prova de que, de fato, a pessoa não quer, que é assim, ó, quando a pergunta que você tinha feito a pessoa fica esperando cair no colo dela? Às vezes cai no colo dela. Por exemplo, o cara que ganha na Mega Sena, os exemplos extremos que eu dou, né? Mas o cara que ganha na Mega Sena, ele estava lá a vida inteira querendo isso, né? Querendo, reclamando. Quanto que essa pessoa reclamou de dinheiro? Que, se eu fosse rico, provavelmente bastante. Não dá para saber. Mas, geralmente, as pessoas reclamam bastante de dinheiro. Reclamam muito. Dinheiro é o problema da vida. Na Mega Sena, pensando, porra, se eu ganhar, tá tudo resolvido. Esperando, né? Achando que cair no colo dela é a solução. Sim. E quando cai no colo? Muitas vezes, isso é mais comum do que não a pessoa perder tudo de novo. A pessoa vai e, por tanta fidelidade àquelas questões que ela viveu, por tanta dificuldade de se libertar do padrão, a pessoa dá um jeito de perder tudo. Ela vai gastando. Não é porque a pessoa... Aí é fácil a gente dizer, porque a pessoa é muito burra, ou a pessoa não sabe nada de lidar com dinheiro. Câmera ali. É mais do que isso. Não é porque a pessoa é muito burra e não sabe lidar com dinheiro. É mais do que isso. A pessoa, muitas vezes, subconscientemente, ela vê o dinheiro acabando. Ela sabe que o dinheiro está acabando. Não é que a pessoa está totalmente como um animal desgovernado, irracional. Não, a pessoa sabe, só que ela prefere fechar os olhos e falar, não, vamos nessa linha aqui, que eu vou voltar para ser como era antes. Aí acaba tudo e a pessoa volta exatamente para onde ela estava, para reclamar das mesmas coisas. E ela vai botar a culpa em outra coisa também. Porque eu fiz um monte de investimento errado, que não deu certo. Sim, fiz uma aposta numa coisa aqui, que eu perdi um monte de dinheiro nisso. E vai dizer, mais uma vez dizer que ela não teve responsabilidade sobre aquilo. Outro exemplo disso, também nos relacionamentos. A mulher, ela vê que vai gritar. Ela tá sabendo que ela tá puta da cara já. Ela viu ali a louça que o cara não lavou. Ela viu o sofá que ele não arrumou. Ela viu que ele esqueceu de alguma coisa. Aí ela vai alimentando aquela raiva, porque ela quer descontar nele. Ela quer. Ela talvez não diga de forma consciente pra ela mesma que ela quer, mas ela vai, ai, nossa, filha da puta, ai, nossa, filha da puta, ai, nossa, filha da puta. Aí quando ele chega, grita na cara dele. Porque você não fez o que eu pedi. Ela sabe que ela tá gritando. Ninguém colocou uma arma na cabeça dela pra ela gritar. Ninguém colocou uma arma na cabeça dela pra ela quebrar todo um padrão de boas vibrações que ela tava naquela relação. Ela fez por alguma questão muito mais profunda. E isso é tão legal do nosso podcast de hoje, porque é uma coisa muito profunda, né, amor? As pessoas estão sempre na camada do superficial. Sim, totalmente. E a pessoa, nesse exemplo que você deu, a pessoa vai afastando a outra. Vai afastando, pra reforçar aquela crença. E meus relacionamentos são sempre uma merda. Aí quando tá tudo bem, a pessoa arruma uma treta ali pro pau quebrar e o relacionamento ir pelo buraco de novo. E falar, olha, tá vendo? Não dá certo. Muitas vezes a pessoa vai testando os limites do outro, testando até que ponto essa pessoa realmente vai ficar comigo, mesmo eu sendo um inferno na vida dela. E aí chega uma hora que a pessoa não aguenta, tá vendo? Mais uma pessoa que me deixou. Que me deixou. Meus relacionamentos não dão certo. E eu era assim, cara, eu era chata e eu sabia que eu era chata, mas eu queria arranjar motivos, porque eu não dava conta de viver uma relação legal. Porque a relação que eu vi na minha infância era todo dia uma desculpa para brigar. E aí quando eu tava naquela relação com aquele cara que era legal, era gente boa, tava sempre feliz, como você está sempre feliz? Como você está sempre de bem com a vida? Eu tenho que trazer o caos. Eu tenho que trazer a briga. Então, tudo que ele fazia estava ruim. Nada ele acertava. Nunca ele acertava. Sim. E também era como eu me sentia na infância. Eu nunca também acertava em nada.
E aí ninguém nunca vai acertar também. E aí quando me largou, o que eu pensei? Ai, todo mundo me abandona, ninguém gosta de mim, né? Isso quando a pessoa não, já desde o começo também, escolhe mal o parceiro. Às vezes você já vê vários indícios de uma pessoa que tem um comportamento meio estranho. Mas vamos indo, né? Vai que Mas melhora. vamos que vamos. Quando casar vai melhorar. Dedo podre, né? Que eu tenho muito dedo podre. Conheço a pessoa já dá uns sumiços ali, uns perdidos. Aí fala que, não, é porque então acabou a bateria aqui do celular, e aí eu dormi, aí só de manhã que eu consegui voltar, tá, pô, mas a gente não tinha combinado de que a gente ia sair junto. Não, mas é porque foi por causa disso. A pessoa, então tá bom. Eu não quero acreditar que aquilo é estranho. Eu prefiro pensar, não, tá bom, vai, não quero perder aquela pessoa, porque eu não tenho autoestima suficiente para me colocar acima da outra pessoa, me colocar acima daquela relação que está chegando ali e está se mostrando ser algo tóxico. Então eu vou, fecha os olhos e vai. Isso também é uma forma de sabotagem, uma forma de você depois reforçar aquela mesma situação que está acontecendo na sua vida. E aí depois vem o vitimismo de, que eu só atraio, que homem é tudo lixo, que os homens fazem isso comigo. Não são todos os homens, mas é difícil a pessoa assumir a responsabilidade e falar, olha, eu abri a porta para uma pessoa aqui na minha vida que me deu, provavelmente, muitos sinais. Exatamente. E que se eu não vi os sinais, não deu sinais. Será que não deu? Então, ou será que você não estava com os olhos abertos para enxergar? Com certeza você. Tanto que a gente estava vendo uma série esse final de semana, né, amor? Sobre... Uma série péssima, não sei porque eu nunca gosto de ver essas séries. Não sei por que eu falei bora esse final de semana. E aí, eu sei, né? Eu odeio ver coisa de terror, coisa pesada. Sim. E aí a gente passou por essa série sobre explicando a mente de um serial killer e tal. E aí, vamos ver, né? Eu gosto de entender mais a mente humana. Será? Juro. E aí, a gente tava lá olhando. E aí, qual é o exemplo lá que trouxe, que é interessante de trazer aqui? Tinha uma menina que tinha sido extremamente abusada sexualmente na infância pelo pai. E o pai enfiava, enfim, em vários lugares dela, objetos pontudos. E aí, o que acontece com essa moça? Ela cresce e ela, misteriosamente... arranja um namorado serial killer também. Um cara depravado sexualmente. Que eles juntos fizeram coisas com outra pessoa. Ou seja, você acha que foi aleatório que ela encontrou essa pessoa e falou, nossa, essa pessoa aqui, né? É interessante. Ele dizia que ele manipulava ela, ele que me manipulou para fazer e tal. Então, de novo, né? Sem assumir, aconteceram coisas horríveis, mas nem todo mundo que passa por coisas horríveis segue esse caminho na vida. Nem todo mundo que passa. Tem pessoas que se libertam dessas situações e tem que lidar a vida inteira com isso, mas não se tornam serial killers ou não se envolvem com serial killers. Só que no caso dela, ela se envolveu, atraiu essa pessoa, não enxergou os sinais, se tornou uma abusadora também e diz que a culpa é dele, não, porque ele me manipulou. Exato. E enfim, muito louco isso, né? Muito louco. Sim. E isso é uma questão, assim, que eu, como você perguntou, eu era muito vitimista também. Porque é muito mais fácil. Muito. É muito mais fácil. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa, eu estou satisfeito com o meu corpo, fisicamente. Eu também. Estou bem satisfeita. Ela está satisfeita com o meu corpo também, que fique registrado. E aí... nem sempre foi assim. Eu tenho uma genética, uma tendência de ser extremamente magro. Ele é muito alto, gente. Ele tem 1,95. Tem 1,95 m. E eu pesava 70 e poucos quilos, 70 quilos quando eu tinha 17 anos. Pensa uma pessoa de 1,95 m, um homem, que tem uma densidade... O homem, ele tende a ter a densidade dos ossos maior do que a mulher. Então, ele naturalmente, magricelo, já vai ser mais pesado do que uma mulher magricela. Então, eu era um cara extremamente magro, 70 quilos, 1,95 m de altura. Hoje, eu peso 95 quilos. E eu não tenho gordura, assim. Eu tenho bem pouquinho, né? Mas...
Que foi? Pensa um pouquinho. Ela gosta de pegar na gordurinha aqui. Eu amo. Mas a questão é o seguinte, se eu não for na academia 5 vezes por semana, mais ele vai pelo menos, eu vou 6 normalmente, mas se eu não for 5 vezes por semana e comer muito... Como um animal, como ele fala? E o meu treino, ele é um treino assim... Até a falha. Que não é treininho fofo, treino não. de monstro. É treino pra sentir dor, pra chegar no limite, pra chegar... Inclusive, ele tem pavor dos treininhos de... Acabado. Começou a doer, o povo para. Ele tem pavor. Começou a doer, eu vou mais 50. Tô zoando. Mas é até o limite. Até o limite. E é só assim que eu consigo ganhar algum peso, alguma massa. E é assim nos últimos 15 anos que eu faço academia. 15 anos todo dia. Toda semana. Sem falhar. E aí, na minha família, tem uma outra pessoa da minha família que tem a mesma genética que eu. Tem. A mesma genética que eu. Mesma coisa. O que é o discurso dessa pessoa? Eu fiz isso que você faz também uma vez. Não deu certo. Eu fiz durante um mês, assim, mais ou menos 2 meses. E eu ficava 3 horas na academia todo dia. E eu comia quando chegava em casa e fiz isso 3 horas. Primeiro que 3 horas na academia já está fazendo errado. Ou seja, não adianta você tentar fazer sem você se informar e saber para onde você está indo. Também é uma forma de sabotagem. Também é uma forma de autossabotagem. É uma forma de você não conseguir seu resultado, você remar pro lado errado. É que nem eu falar, porra, eu fiquei remando, tô num barco aqui, fiquei remando 50 anos e não cheguei, não atravessei. Pô, se você tá remando pro lado errado, você não vai chegar nunca. Não adianta. Então, a pessoa fala, eu fiz essa mesma coisa, dei o meu máximo isso. E não consegui. Então, pra mim não dá certo. Pra mim isso é o comum. Bom... O que você acha? Aí pronto, então beleza, desde então tá bom. Eu não faço mais. Parabéns. Porque pra mim não dá certo, pra você, aí vem, né? Pra você é fácil. Você tem uma genética melhor do que a minha. Pra você já tá, não, eu não conseguiria chegar desse jeito aí que você tá. Só que eu tô fazendo há 15 anos, toda hora. Direto. É o que ele fazia até dar certo, né? Exato. Que é muito interessante isso. Desculpa te cortar, amor, para trazer um pouco do meu exemplo também. Que no meu caso é ao contrário. Eu por muitos anos fui daquela pessoa que, para os outros é fácil ficar com o corpo legal, emagrecer, porque as pessoas têm genética boa, porque eu tenho a genética de celulite, eu tenho genética de quadril, de engordar embaixo, e é difícil para mim, eu adoro comer, eu sou taurina. E todo as tipo, desculpas, né? Eu amo comer. A minha característica corporal é oral, né? De Reich. E aí, é oral com rígida. E aí, então, nossa, a minha oral ganha muitas vezes, ou seja, a parte de mim que adora comer vai ganhar. E aí, eu percebi que a gente vai construindo uma vida em cima dessas desculpas onde é conveniente. Então, eu tinha conseguido mudar meu relacionamento, minha autoestima, mas o meu corpo, ele tava ali, junto, andando, né, daquele jeito. E aí, eu tava com aquele corpo que ele tava andando junto, eu até fazia atividade física, mas às vezes eu parava, então a sabotagem vinha, tipo, eu viajava pra algum lugar. Aí as viagens são gatilhos pra mim, daí eu paro. Então, eu tô num processo, há uns 2 anos, de eu não vou parar até conseguir. Nem que eu caia, eu falo para as minhas alunas, minhas rainhas VR, nem que eu caia 1000 vezes, eu vou levantar 1001. Porque não é um processo de 1 mês, um desafio de 30 dias, um desafio de outros 30 dias que eu vou mudar o meu corpo ou me transformar numa pessoa saudável e leve. Que é o que a gente estava até falando, né? Sim. É uma vida toda e eu estou disposta a percorrer esse caminho. Será que as pessoas estão dispostas a percorrer o caminho? Exatamente. A pessoa tem que identificar o que está bloqueando ela de fazer aquilo que precisa ser feito, em vez de arrumar as desculpas que vão tornar a vida dela mais confortável. Seria muito mais confortável, pensando em energia economizada, que eu simplesmente falasse, minha genética também é ruim. Durante muito tempo foi muito difícil para mim ganhar massa. E você foi ia pra muito academia difícil. Eu ia. E não via muito resultado. Aquele bracinho meio...
bracinho ali de e frango. tal. Cocó. Frangonauta ali, frangolino. E não... A panturrilha dele é um exemplo disso. A bunda dele é um exemplo disso. Ele tá há anos falando da panturrilha e da bunda. Você tá louco. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E eu não tomo bomba, não uso anabolizantes. Não toma? Não, porque pra mim não faz o mínimo sentido. Porque o que você ganha tomando anabolizantes é emprestado. Quando você para de tomar... E aquela massa muscular que você só estava mantendo porque o seu nível de testosterona estava lá no alto, quando a testosterona abaixa, você perde. Então, você se torna um escravo daquilo a vida inteira. Só acho que faz sentido para a pessoa, por exemplo, chegou nos 40 anos, testosterona naturalmente já baixou, você vai fazer uma reposição hormonal. Pro resto da vida, é diferente de tomar bomba, né, para você ficar lá, vou ficar bombado pro verão. Quando passar o verão, você parou de tomar bomba, você perde tudo e você fica num ciclo infinito e o seu esforço vai por água abaixo e a pessoa nem quando não tá tomando não quer treinar. Só toma quando treina. Aí fica, enfim, é uma merda. Não faz o mínimo sentido. Para mim, eu só tomaria se eu fosse atleta profissional que vive disso. A pessoa vive disso, vai ter uma desvantagem competitiva frente a todos os outros que tomam, vai morrer de fome? Não. Exato. Então, mas para você pensar em manter um corpo legal, manter uma saúde legal e se sentir bem com o que você vê no espelho, não faz sentido. Então, eu nunca tomei bomba. E isso faz com que, naturalmente, o caminho seja mais difícil, só que ele seja muito mais recompensador. Certo? Então, o que eu ganho, de fato, é meu. Eu consigo manter com muito mais facilidade. Eu permaneço com a minha massa, mesmo que eu pare de treinar por muito mais tempo. Legal. Eu recupero se eu parar muito rápido, por 2 meses, por exemplo, ficar sem treinar 2 meses, já aconteceu. Eu volto, é muito rápido para eu recuperar. Então tudo isso tem de benefício do trabalho árduo, do caminho, não mais o atalhozinho mais fácil. E seria muito mais simples para mim, eu teria economizado muita energia em todos esses anos se eu falasse, que nem o meu familiar que já fez, não dá. Não rola. Não tem como. Minha genética não permite. Então vou ficar aqui sentado no sofá. A genética que é mais fácil. Sim. E aí toda vez eu ia passar por aquele desconforto e ficar reclamando. Olha lá, como eu sou. Se eu fosse forte igual fulano, as pessoas iam me achar mais bonito. Eu ia ter mais oportunidades. As mulheres iam gostar mais de mim. Eu ia ter uma esposa maravilhosa igual a essa. Se eu fosse forte igual o fulano, mas as pessoas não gostam de mim do jeito que eu sou, porque eu sou a pessoa mais magra que elas já viram e elas não acham bonito. As pessoas deviam achar os magros bonitos, aí entra numa coisa, né? Que a culpa é do outro que não me acha bonito. Eu sou gordo. Eu não sou padrão. Só que, a pessoa que não gosta, a pessoa deveria gostar de gordo. Todo mundo deveria gostar de gordo. Os outros devem gostar de gordo porque... eu vou me sentir melhor se os outros gostarem de gordo. Não tô falando de atacar você porque você é magro, falar, olha lá, magricelo, horrível. Não é isso, não é sair atacando as pessoas, mas... Nunca, respeitar quem as pessoas decidiram ser. Sempre, sempre. Respeito acima de tudo. Quem é magro, quem é gordo, quem é alto, quem é baixo, quem é careca, quem é cabeludo. Todo mundo merece o mesmo nível de respeito. Sempre. Só que você não pode obrigar, forçar alguém que as pessoas achem bonito... Alguém que, por exemplo, o André pode gostar de mulher com cabelo grande. E tudo bem? Assim como ela gosta, mas certamente quando eu tô mais forte do que se eu tivesse 70 quilos lá atrás. E se a gente tivesse se conhecido quando eu tinha 70 quilos, talvez a gente não teria ficado junto. Talvez eu teria olhado pra mim e falado, é magro demais pro meu gosto. E tudo bem, é a preferência dela. Então, as pessoas hoje, aí voltando pra questão do vitimismo, é essa questão de que o sentimento da pessoa vem acima de tudo e que tem que ser prioridade para todo mundo. Então é o seguinte, se eu me sinto de determinada forma, você não pode contrariar o meu sentimento. De jeito nenhum. Você tem que simplesmente confirmar que é isso mesmo, né? Você não consegue por causa disso. Tadinho. Então tá bom. É sempre você tem que afirmar aquilo que a pessoa está sentindo. Se a pessoa
é de uma determinada forma, você tem que afirmar que aquilo é a coisa mais linda, e aí vira uma coisa de muita hipocrisia. A pessoa que é super gorda vai e posta na rede social uma foto dela de biquíni, e aí as modelos magérrimas que estão lá buscando o padrão de beleza e que são ultra famosas falam: maravilhosa, você é incrivelmente linda e maravilhosa. Só que no fundo, você acha que ela pensa realmente que é a mulher? Ela só não quer ser cancelada mesmo. Porque se ela acha que é tão maravilhosa assim, por que ela está batalhando a vida inteira para buscar o padrão de beleza que ela realmente acha lindo e maravilhoso? Aí, se a gente poderia ter uma puta discussão aqui sobre os padrões que existem, poderia, mas dado que existem padrões e que existem certas preferências por padrões, a gente não pode ser hipócrita. E uma coisa que essa sociedade faz hoje, ela te escraviza, ela te julga, ela te demoniza se você não pensa como ela. Exatamente. Entendeu? Então tudo bem, mas eu acho o padrão bonito. Não, mas você é um absurdo, você é uma escrota, você é uma preconceituosa. É um absurdo você não pensar como eu penso. E aí ela quer que eu respeite ela, mas ela não me respeita. Exatamente. Aqui, ó, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, certamente vai ter gente que vai chegar e falar absurdo e vai querer trazer a sinalização de virtudes dela para cá, para dizer: olha como eu sou mais desconstruído que você, olha como eu sou um ser humano melhor do que você, porque o que você está falando é um absurdo, e sim, todas as pessoas são... Eu acho todas as pessoas lindas igual. Tá bom, você não tem preferência então, você não tem nenhuma preferência de nada. Aí vem um hétero top falar com ela, vai dizer que ele é o cara mais escroto que ela já viu na vida dela, que ela acha ele ridículo, que ela acha ele feio, que acha quem tem o corpo saradão, ela já começa a ter arrepios, porque, meu Deus, hétero top é a coisa mais nojenta que ela já viu na vida. Mas ela não acha todo mundo lindo e todo mundo merece ser ovacionado por aquilo que é? Então, assim, não dizendo que o hétero top é whatever, não dizendo que eu adoro, nem aí entra ajudando. Na questão de personalidade, que tem os caras que têm personalidade escrota. Beleza, mas ela olha e ela critica. Ela padroniza. Padroniza também. Ela padroniza. Mas o padrão dela... que ela cria, tudo bem. Então, o padrão do heterotop é ruim. Mas o padrão que a sociedade cria, o padrão que ela cria do heterotop, ok. Mas os outros padrões que a sociedade criou, não. Sim. O padrão que ela cria da pessoa preconceituosa, tudo bem. O padrão que ela cria, que a sociedade cria, não. Os preconceitos então, que ela traz, né? Basicamente, a pessoa que ela é vitimista, tudo que ela acredita... It's ok, é ótimo, deve ser valorizado, deve ser visto, deve ser incluído. O que você acredita que eu não concordo... Sim. Vai te a merda. É a intolerância, é uma mistura de sinalização de virtude com intolerância. Então, assim, sinalização de virtude é o quê? É você querer mostrar que você é uma boa pessoa, que você é melhor do que os outros, que você é desconstruído, que você é tudo aquilo de bom, sendo que, no fundo, você é como qualquer outro ser humano. E você tem as suas preferências, certo? E tudo bem. Você pode gostar, ter uma preferência por pessoas assim. Eu conheço, tem amigos meus que preferem mulheres mais acima do peso, mais gordinhas. Sim, tem um monte de homem que prefere. E tudo bem. Claro que tudo bem. Tudo bem. Óbvio. Esse é o ponto. Cada um tem as suas. Exato. Né? E cada um vai buscar aquilo que acha mais bonito, eu tenho que ter mais legal, a minha opinião. Mais interessante. E pronto. E cada um tem a sua opinião. Desde que a minha opinião não te diminua, não te machuque, né? Não seja escrota. Isso. E aí, as pessoas disfarçam isso de, por exemplo, eu acho bonito tal padrão, mas é difícil de atingir, eu não quero seguir esse caminho que é mais difícil, então é mais fácil dizer... Me aceite do jeito que eu sou, eu me aceito, então a pessoa fica afirmando aquilo, tentando de fato acreditar que ela se aceita do jeito que é. Tem pessoas que realmente se aceitam, tudo bem, mas tem muitas pessoas que ficam colocando essa máscara de não, eu me aceito e você tem que me aceitar, você tem que me achar bonita, senão você é um escroto. E eu não faço nenhum movimento para... Absolutamente nada. Em busca daquilo que eu de fato... no fundo, profundamente gostaria de ser. Sim, exatamente. Então, é uma mistura. A pessoa que bate muito nessa tecla de que, não, todos os seres humanos são...
você é obrigado a achar todo mundo igualmente bonito, igualmente maravilhoso, é uma hipocrisia muito grande, porque a própria pessoa não se relaciona com todo mundo. Claro que não. As artistas que estão lá comentando na foto da mulher, que é maravilhosa, lindíssima, perfeita, incrível, ela fica com os caras mais sarados do mundo. Os caras sarados, os caras bonitão e tal. Então a gente tem que olhar para nossa hipocrisia, esse é o ponto, olhar para nossa hipocrisia, olhar para as desculpas que a gente anda dando para as coisas, perceber também se a gente está em relações com equilíbrio de troca, né? Ter essa noção entre eu sou vítima da vida e eu me coloco aí, ou eu também me coloco onde tudo é minha culpa e nada é culpa do outro, né? E Exatamente. Aí eu também sempre tô na outra posição de vítima, onde também é tudo minha culpa. Sim. Então, ambos você está na vítima. Se você está jogando a culpa pro outro, ou se você coloca toda a culpa em você. Exato. Você está na vítima. Você não está no seu lugar de poder perante a vida. Sim. O lugar onde eu dou conta da minha vida, eu sei o que eu mereço, eu assumo os meus BOs, eu coloco limite nas pessoas, eu escolho viver a vida que eu nasci para viver, eu escolho fazer da minha história, dos limões azedos que a vida me deu, uma doce limonada, porque eu quero desfrutar da vida. Eu não quero passar essa existência choramingando. Sim, exatamente. E para fechar essa questão do físico, o que é o ponto? Todo mundo tem o direito de ser exatamente o que quer ser. Você tem o direito de ser exatamente o que quer ser. Todo mundo tem que respeitar. Só que você não pode esperar que os outros te entreguem nada. Essa é a postura do vitimista, de dizer, então venha, me ache bonita, me queira, se ache bonita, né? me afirme, me incentive. Não, isso tem que vir de dentro. E o outro vai te entregar o que ele quiser te entregar com o limite mínimo do respeito. Me respeitou, beleza. É o básico, é o mínimo. Respeito como ser humano, respeito às escolhas de cada um. Daí pra cima, ninguém te deve absolutamente nada. Os seus sentimentos, eles são os seus sentimentos. As pessoas, eu não posso exigir que ninguém faça com que eu me sinta bem. E esse é o ponto que acontece muito quando as pessoas são vitimistas. A pessoa fica esperando, não, você tem que me fazer eu me sentir bem. E aí entra numa doença da sociedade, em que sociedades, inclusive em outros países, por exemplo, no Canadá, olha o limite extremo a que se chegou. As pessoas no Canadá que estão em depressão ou que por qualquer motivo querem cometer suicídio, um terapeuta lá do governo, ele muitas vezes quase que não tenta trazer a pessoa para um estado bom. Ele fica ali afirmando, você está se sentindo muito triste. Você tem razão. Você está se sentindo, você quer acabar com a sua vida? Tadinho. Você tem motivos, realmente. Não contraria a pessoa, porque os sentimentos dela são soberanos, vêm acima de tudo. E aí o governo agora tem um programa que está crescendo exponencialmente. Não sei se é legal você falar a palavra. De ajudar as pessoas a finalizarem a própria vida. Você poder ir para o céu, né? Sim. Enfim, desencarnar. As pessoas acabarem com a própria vida com a ajuda dos médicos, do governo. Então a pessoa perfeitamente saudável, em um prazo de 1 mês, a pessoa se candidata, entra na fila e acaba com a própria vida. A família da pessoa, sendo muitos casos, assistida por um médico. Muitos casos, a família nem sabia. Teve um caso, por exemplo, recentemente, o cara estava perdendo a audição e ele não queria necessariamente, ele só falou, olha, eu gosto da minha vida, não quero, mas se eu ficar surdo, eu não vou querer mais a minha vida. E aí a família pegou e foi colocar ele numa assistência lá do governo. Quando viu, passou 1 mês, o cara tinha recebido a assistência e acabado com a própria vida. Caraca. Pois é. Porque o sentimento do cara tinha que ser afirmado acima de absolutamente qualquer coisa e não podia ser nem contrariado. Então isso é o risco do que a gente vê de uma sociedade que abraça... Fraca. Sociedade fraca, que não tem o mínimo de culhão de ouvir
opinião diferente da sua. Por isso que eu sou tão forte com a verdade. Eu sempre falo, bato, dou os tapas na cara de amor, porque se ninguém te falar, você vai se sucumbir em você mesmo. Porque a vida muitas vezes é sofrimento. E é difícil. Sim. E se você fica nesse sofrimento, ninguém te ajuda e te mostra, tem forma de sair daí. Você vai ficar nesse lugar onde chega um momento, tem sociedades que são tão a favor disso, que você vai ser ajudado a ir embora. Porque tá muito difícil, né? Nossa, entende? E aí, se você vive numa sociedade em que os sentimentos são soberanos, você perde todo o resto. Todo o resto. Nem mesmo todos a própria valores, vida, as regras, tudo. nem mesmo a própria vida tem tanto valor assim. Você quer acabar com a sua vida? Tá bom, não tem problema, tadinho. Vamos te libertar desse sofrimento. Vamos te libertar desse sofrimento. Tá bom, já é suficiente o que você passou. E eu não ajudo a pessoa. Às vezes uma coisa que é temporária, todos nós já passamos por momentos em que foi difícil a vida. Foi, a gente pensou, poxa, por que eu tô vivo? Pois é, pra que tudo isso? E aí depois você passa, putz, nossa. Ainda bem que eu consegui sair de lá, né? Do buraco, Ufa, bom. Recebi e faz assistência. parte da experiência de estar vivo. Esses altos e baixos, picos e vales, né? E aí quando a gente simplesmente quer afirmar para as pessoas que você tem comportamentos super não saudáveis com você mesmo, mas não, eu não posso falar porque a pessoa vai se sentir mal com isso. É ótimo o seu comportamento. Estamos sendo obrigados a fazer isso hoje em dia. Exatamente. Obrigados, porque se você não faz, você é chamado de 1 milhão de nomes. Preconceituosa, machista, escrota, otária, péssima, deveria ser excluída da nossa sociedade, porque você tem que validar 100% de tudo que eu sinto. Exatamente. Sociedades assim também, que se você fala que a pessoa que não pratica exercícios físicos tá errado, pessoa, nossa, mas como assim você fala que você tem que respeitar o meu padrão de vida, o meu estilo de vida. Nos Estados Unidos tem uma campanha agora, eu não sei se é no Canadá também, que é assim... André adora, ele tá sempre... Que fala o seguinte... Ciente dessas coisas. Nenhuma comida é ruim. Parece brincadeira, né? Mas as pessoas, por estarem se sentindo julgadas pela forma como comem, iniciaram essa campanha de que... E aí tem uma propaganda que a pessoa chega para almoçar com um prato cheio de donuts, assim, de doce, bem, né, com aquela calda por cima e tal. E aí outra pessoa olha assim e fala, nossa, você vai almoçar isso? Aí a pessoa, sim, vou almoçar isso. Por quê? Qual é o problema? Não, porque não é saudável, né? Aqui tem vários nutrientes. Falando assim. E você não pode me julgar com base... E você não pode me julgar pelas coisas que eu como. Tá bom? Então deixa eu comer, porque nenhuma comida é ruim. Ruim é não ter comida, alguma coisa assim, entendeu? De fato, é bem melhor você poder comer donuts do que você não ter comida para comer. Não ter comida. Agora, a problemática não é essa. A problemática é você não poder nem dizer para uma pessoa que você ama. É que assim, eu entendo que você não tem que ficar enchendo o saco das pessoas com o que elas comem. Sim. Mas vamos combinar que tem certas coisas que são diferentes e mais do que isso, são chocantes. Uma pessoa que ela já tá ali, maltratando ela mesma, com um monte de comida, ela ainda chega com um prato de donuts, você que talvez se preocupa com ela, vai perguntar, nossa, mas você vai comer isso? Sim. Eu vou. Aí se eu falar isso, eu tô sendo escrota? Ou às vezes eu tô entendendo que, óbvio que uma salada com uma proteína, com o seu carboidrato saudável é muito melhor. Sim. Eu não preciso... E outra, é só você pegar e fazer engenharia reversa, pega qualquer médico e pergunta pra ele, se eu comer 10 donuts, meu corpo vai achar incrível? Vai achar legal? Meu corpo vai ficar feliz comigo? Ou ele vai entrar em uma série de inflamações internas, vai se fuder? Porque eu resolvi comer esses 10 donuts no café da manhã, no almoço, na janta. Sim. E é capaz de ter um infarto e morrer. Porque meu corpo não dá conta dessas comidas. Exatamente. Não, mas se eu falar isso, eu tô sendo muito preconceituosa, né? Muito. Agora, novamente, não vou ficar enchendo o saco da pessoa. Quer se matar, basicamente, né? Quer acabar com a sua saúde, acabar com a sua autoestima, acabar com o seu ânimo, com a sua vitalidade, problema seu. Agora, você ser taxada como escrota porque você pergunta... E aí entra na questão do bom senso e do respeito ao próximo. Óbvio. Então não é que uma pessoa... nem todo mundo tem, de fato. Não é que nem, vou chegar no desconhecido não, que tá lá, se serviu, coma o que quiser. Óbvio, não conheço Ou você. chegar uma pessoa que tá, com 50 vezes o peso que seria o peso
né, saudável dela... Problema seu. Eu não vou chegar e falar, nossa, você precisa... Não. Tem nada a ver com isso. Isso entra no nível do desrespeito. Entra no nível de você invadir o espaço da pessoa. Você emitir qualquer opinião e criticar a pessoa sem você ter sido chamado para isso. Isso não faz o mínimo sentido. A gente não está debatendo isso. O debate aqui é... Dizer que não é saudável, que é saudável. Não é saudável. Se alguém me perguntar, você acha saudável isso? Não. Nossa, você acha saudável ter esse peso aqui, esse nível de obesidade? Você acha obesidade é uma doença que é interessante para a pessoa? Falar a verdade, não. Não acho bonito, não acho agradável para mim, certo? E questão de saudável, existem estudos que comprovam. Quando a gente não pode nem falar a verdade, a gente precisa fingir que a verdade do outro é absoluta, a gente começa a entrar numa sociedade doente. Em que nada faz sentido mais. Nada faz sentido e vira uma escravidão? Vira uma escravidão. Uma escravidão da opinião dos outros. E uma aí a gente volta do vitimismo. Por aquilo que a gente não queria, que o vitimismo, as pessoas muito vitimistas, elas geralmente criticam muitas questões difíceis que aconteceram na humanidade. Sim. Né? E com toda a razão. Agora, elas, no discurso delas e na agressão e na ditadura da opinião delas, a gente volta para uma era de ditadura de opinião. Um outro tipo de ditadura. Onde eu também não sou aceita por quem eu sou, pelo que eu penso. Né? Então é tudo muito doente. Por isso que o equilíbrio, o caminho do meio, o bom senso, exatamente, a inteligência emocional, a autoconsciência é o que vai mudar as nossas vidas. Exatamente. A verdade liberta. Liberta, como dizia Jesus. A leveza. Agora, a ditadura em que o sentimento de cada um vem acima de tudo. A verdade não importa. A vida não importa tanto porque os sentimentos vêm primeiro. E a gente vive nessa prisão, ela é muito prejudicial. Inclusive, geralmente, as pessoas que vivem nessa realidade também, elas fazem de tudo para segregar e dividir as pessoas. Segregar e dividir as pessoas. Então, você, por exemplo, não é simplesmente um ser humano que tem um mundo de oportunidades à sua frente e você pode fazer aqui, né? Você pode realizar o que você quiser, contanto que você faça. Você tem o caminho aberto para você. Não. Você pode só isso aqui, porque você, o seu passado, a sua história, a história da sua família, do povo de onde você veio, ele é esse. Então você é coitado por causa disso, tá? E você não, você veio de uma família pobre, então não. Então os outros precisam te ajudar porque você sozinho não consegue. Não, você tem uma genética assim, então você, tadinho, não consegue por causa disso. E a gente cria divisões e separações entre as pessoas que não tem necessidade de existir. As próprias pessoas que não querem dividem, né? Exatamente. Tipo, tem um discurso de união e aceitar todo mundo como é e acabam dividindo constantemente, né? E o que você acha que uma pessoa que está nessa situação, que se vê com muitas barreiras hoje, porque ao ver tudo isso que a gente está falando, muita gente vai pensar, não, mas para mim tem isso de fato, e não que as suas dificuldades não sejam reais, são reais. Você tem dificuldades reais, situações que nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida para atingir as coisas. Tem gente que tem genéticas que facilitam que você tenha um determinado corpo. Tem gente que nasceu em famílias ricas que facilitam que você tenha mais dinheiro. Então, as dificuldades são reais. Mas a gente, em vez de ficar preso e ancorado, algemado às dificuldades, a gente precisa ir para frente. Então, para uma pessoa que está numa situação difícil e que vê uma série de bloqueios para ela ter os resultados que ela tem, que ela quer ter, o que você recomendaria? Eu recomendaria que ela primeiro admitisse para ela mesma que a minha vida eu criei. Que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se o meu mundo externo está uma bagunça, eu tenho total responsabilidade nisso. É a melhor forma de você começar, porque é só a partir daí que você tira do outro e fala, devolve a minha honra, devolve quem eu sou. Isso daqui é quem eu sou, é como Deus me trouxe ao mundo.
Ele me trouxe nessa família, ele me trouxe com essa personalidade, ele me trouxe com essas questões, com essas dificuldades, com esses defeitos, com essas qualidades. E é isso aqui que eu vou lapidar. E eu tomo pra mim essa missão e eu digo, beleza, eu dou conta. Eu sou adulta e eu dou conta. Porque quando a gente é infantil, a gente tá na nossa criança interna, a gente quer, como a gente falou, que os outros cuidem por nós, que os outros ajudem em nós, que os outros sejam nossos grandes salvadores. Então, eu serei a minha grande salvadora. Eu, a partir de hoje, decreto que eu sou a minha salvadora. E que eu vou fazer por mim todos os dias um pouco para me tornar a mulher que eu desejo ser. E a partir disso eu me afilio a pessoas que já chegaram lá. Porque não dá pra gente fazer sozinha, porque a gente não tem referência. A gente não tem a referência. Eu não tinha a referência de ser uma mulher segura, uma mulher tranquila, confiante, que fala direito, que é boa nos negócios. Eu não tinha referência de quem eu sou, de ser uma rainha. Eu tive que procurar cavar essa referência com pessoas que eu admiro, com os meus mentores, nos livros que eu li, nos cursos que eu fiz, nas formações, para chegar onde eu cheguei, para hoje, inclusive, ter lapidado tudo isso e transformar na vida de rainha. Então, se afilie a pessoas que já chegaram lá. Se inspire. Comece a escrever o que a pessoa que eu desejo ser faria todo dia. Como ela agiria? O que ela faria? O que ela diria? Ah, mas às vezes vai ser difícil, você vai cair no meio do caminho. Exatamente. Por isso que, inclusive, eu adoro falar do Vida de Rainha, porque é o que eu vivo, é o que salvou minha vida. Lá dentro do Vida de Rainha, a gente tem a nossa comunidade com outras rainhas em formação. Pra que lá, se eu cair, eu digo, gente, hoje eu caí, tá foda, hoje a vida tá difícil. É verdade, mas rainha não é bela adormecida, então bora fazer o que precisa ser feito. Tá tudo bem, se acolhe, mas faça o passo a passo que ela ensina. E elas fazem, nossa, ainda bem que eu fiz, ainda bem que eu sei dessa, ainda bem que eu tenho vocês. Então, esse seria um excelente começo. Muito bom. Acho que é isso, é todo dia você trabalhar um pouquinho, fazer algo para ir na direção do resultado que você quer colher. Exato, um pouquinho todo dia. Um pouquinho. Você não vai fazer radicais mudanças, você vai criar novos hábitos, construir novos hábitos. E à medida que você vai tendo novos hábitos, você vai alimentando a sua nova identidade. Uhum. Que aquilo que aconteceu no seu passado não te define. Não te define. Você não precisa para sempre ser exatamente daquele jeito. Os nossos hábitos, eles vão criando a nossa própria definição de quem nós somos. E vai retroalimentando. Então, quem nós somos vai também retroalimentando os hábitos que a gente tem. Então, se eu tô lá, numa situação difícil, numa situação de inação, eu não estou conseguindo sair dessa situação aqui, eu estou num emprego ruim, não estou ganhando como eu deveria, eu preciso pensar para onde eu quero ir, qual é o meu plano de ação e começar a todo dia fazer um pouquinho para eu caminhar naquela direção. Uhum. Todo dia. E aí eu tenho que fazer mesmo quando eu não queira fazer. E às vezes a gente não sabe o caminho, por isso que eu falei, se afilia a pessoas que sabem o caminho, know the way, Sim. né? E o caminho vai se moldando, para quem está fazendo, para quem está buscando, o caminho vai se mostrando, muitas vezes. Você às vezes está lá meio perdido, não sei, mas você vai descobrindo, enquanto você está fazendo, você vai entendendo. É muito mais difícil fazer sozinho, convenhamos. Sim. E você vai evoluindo, porque cada um tem a sua própria jornada. Então, como a gente, por exemplo, quando a gente foi empreender, a gente foi meio que com a cara e com a coragem. Aprendemos com as pessoas, só que nem tudo você consegue de fato extrair dos outros. Tem coisa que é só fazendo e vendo, na prática. Com certeza. Não, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que implementar o que a pessoa está falando. E aí quando você quando você implementa, você enfrenta as suas dificuldades, mas você vai todo dia Isso, aí você vai vendo quais são as suas dificuldades. Porque as suas dificuldades, muitas vezes, são diferentes das outras pessoas. E aí você vai criando uma estratégia que funcione bem com aquilo que você aprendeu, né? Eu costumo até dizer para as minhas alunas Vida de Rainha que eu te dou a fórmula de bolo, fica muito foda nessa fórmula, e aí você pode mudar a sua receita e customizar para aquilo que faz mais sentido para você. Sim. Né? E quando eu era uma pessoa mais vitimista, como que era a minha identidade? Eu não sei se eu consigo. Eu tinha essa percepção sobre mim mesmo. Eu queria ter dinheiro, mas eu pensava, não sei se eu consigo. É. Eu me considerava uma pessoa inteligente,
mas eu não achava que eu tinha boas ideias, eu não achava que eu tinha a disciplina necessária para ganhar dinheiro. Então eu ficava ali. À medida que eu fui fazendo, que eu fui agindo, que eu fui trabalhando, e eu fui passando por dificuldades e superando as dificuldades, a minha identidade foi mudando. Então hoje eu não penso dessa forma, que as minhas ideias são ruins, ou que para mim é mais difícil, eu não sei se eu vou ganhar dinheiro. Para mim, a minha identidade é o seguinte: hoje eu vou dar um jeito. Se acontecer alguma situação que seja difícil, eu já provei para mim mesmo que eu dou conta, que eu sei fazer. Que eu consegui superar, que nem aquela situação, a reputação com você mesmo, né? Qual é a sua reputação com você mesmo? Se a sua reputação sempre foi uma merda... Exato. Eu fui criando essa reputação comigo mesmo. E eu, quando eu tinha um corpo que eu olhava, eu não gostava do meu corpo, eu me achava muito magro. Óbvio que tem que ter um trabalho de aceitação, de falar, tudo bem, não é que não posso ficar olhando e tendo repulsa do meu corpo, não é isso, eu tenho que gostar do meu corpo, mas eu tenho que saber que, beleza, eu gostaria mais que fosse de uma determinada forma, eu vou trabalhar um pouquinho, um dia eu chego lá, e aí eu fui percebendo que o que eu antes achava que, não, pra mim é difícil, que eu não consigo, que eu sou magrelo, que é isso, que é aquilo, eu percebendo, eu consigo ter um corpo que eu gosto mais. Eu fui aos poucos vendo, não é que eu sou um cara disciplinado, não é que eu consigo, não é que, por mais que seja difícil, eu tô disposto a fazer o que precisa ser feito. E aí tinha dias que eu caía, não fazia, eu pensava, será que eu consigo? Mas mais do que não, eu fui fazendo o que precisa ser feito, e hoje, além de colher os resultados, eu sei que eu sou uma pessoa disciplinada. Eu cavei essa identidade para mim. Eu busquei dentro de mim a pessoa disciplinada que faz o que é necessário fazer. E todo dia ela é reforçada. Exato. Então, porque se ele cair e parar de fazer o que ele faz, nos hábitos que ele nutre, ele vai voltar a ser uma pessoa não disciplinada. Exatamente. Não dono da sua própria vida. Exatamente. Então, em vez de simplesmente ficar preso na ditadura do vitimismo de que pra mim é isso, aquilo outro, quem é a pessoa que eu quero ser? Qual é a identidade que eu gostaria realmente de ter? Sim. E todos os dias eu tenho dentro de mim o poder e a capacidade de ser exatamente aquela pessoa. Só buscar. Se você souber como fazer, exatamente. Se você souber o caminho, fica muito mais fácil. Você pode cavar esse caminho, ou você pode se afiliar à pessoa. Eu vou repetir isso porque é muito importante, sabe? É muito importante. As pessoas ficam batendo cabeça sozinhas. Você não precisa bater cabeça sozinha. Sim. Ninguém precisa bater cabeça sozinha. Eu tava fazendo uma dieta que eu tava achando que eu tava arrasando. Tava nada. Eu tava fazendo uma dieta que tava fazendo muito mais carboidrato que eu devia, muito belisquinho aqui e tal. E aí quando eu soube o caminho, eu paguei uma nutricionista. Falei, caraca, agora eu me sinto mais leve. Mas eu precisei fazer o primeiro passo do meu jeito para entender que eu precisava de ajuda. E assim a vida vai indo, né? Não adianta remar 50 anos pro lado errado. Você nunca vai chegar no destino que você quer chegar. Então tem que ter inteligência. Não é só fazer cegamente, burramente. É fazer o que precisa ser feito com inteligência, aprendendo com as pessoas que sabem o caminho, se afiliando às pessoas certas, estando numa comunidade, num grupo que vai te amparar quando você tiver as dificuldades, se você cair. Exatamente, gente. Inclusive, eu queria agradecer meu marido pelo tema maravilhoso. Foi um tema sensacional. Obrigada pela sua contribuição. Cancelamento vem aí. Essa semana foi o tema dele, semana que vem será o meu tema. E assim nós vamos nos alternando. É isso. Eu adorei o papo. Você gostou, amor? Gostei muito. Eu amo conversar com você. É maravilhoso. A gente se diverte. Nem percebi tanto assim que tinha uma câmera aqui. Sei. Só em alguns momentos, né? Alguns momentos, os seus olhinhos de lado aqui. Mas o papo foi bom. Foi maravilhoso. Obrigada pela companhia. Eu gostei mais ainda desse formato aqui. Eu também. Muito obrigada, pessoal, por tudo, pela participação. Se inscrevam no canal, deem like. E muito importante que vocês coloquem aqui embaixo o que vocês acharam do podcast de hoje, do tema, e quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse também, né? É isso. Obrigada. Valeu. Um beijo. Até a próxima. Um beijo seu. Tchau, tchau. Tchau.